Oi pessoal, sou o professor Eduardo. Estou aqui para explicar a vocês, né, de forma mais breve, o que o tema, os assuntos que seriam os poemas concretos, recursos estilísticos, né, e a escrita e o som da fala. Então, pessoal, nós podemos ver o que? Primeiramente, né, que poema concreto é uma forma, né, ou foi usada uma forma mais diferenciada da produção de um poema. Eles fizeram o quê? Quais foram as mudanças que ocorreram? Principalmente na área mesmo, né, ligada à questão artística, certo? Como no caso músicas, os quadros, né, as pinturas em si e os poemas escritos. Só que os poemas, no caso concreto, ele vai ter muita diferença em relação aos poemas mesmo tradicionais. Que quais são? Primeiramente, né, eles vão deixar de ter aquela questão daquela marcação, como estrofe e versos bem definidos. Os artistas vão passar o quê? A escrever de forma a utilizar toda a folha, né, de utilizar todo o espaço do papel, fazendo com que as palavras elas possam formar o que? Desenhos, né, imagens. Isso é o poema concreto, né, que foi utilizado o quê? Muitos recursos estilísticos. Que quais foram, né? Esses recursos estilísticos. Por exemplo, a metáfora, a metonímia, a rima, o que mais que vocês podem lembrar? A personificação, né, que nós também podemos chamar de prosopopeia. Então, todos esses recursos, nessas figuras, nós podemos utilizar nos poemas, não somente nos poemas concretos, mas também nos poemas mais tradicionais, certo? Que vocês vão observar o que? Número de linhas, contagem de linhas e a questão da rima. Então, sobre a metáfora, o que se pode dizer, né? O que se pode complementar com essa explicação? Então, vocês vão observar na metáfora que existe uma espécie de comparação, ok? Porém, ela não tem uma comparação utilizando um termo comparativo, certo? Explicando melhor para vocês. Quando vocês observarem uma existência de uma comparação sem ter um termo comparativo, que como normalmente é utilizado como, né, para comparar, vocês vão estar ali diante de quê? De uma metáfora, certo? E no caso aí da metáfora, vocês também vão poder encontrar tanto a explicação em outros vídeos, como também, né, o conceito no livro de vocês, no livro didático, certo? E no caderno de atividades também existem algumas explicações. Aqui o meu ponto principal é o que? Exemplificar para vocês. Como no caso da metáfora, esse menino é uma mala. Né? No caso, vocês podem observar que foi utilizado o que aí? A questão da palavra mala, né, no vocábulo mala. Ele não está no seu sentido denotativo, está no sentido conotativo, não é? Ou seja, o sentido figurado, certo? Porque nós não estamos fazendo uma comparação com a mala mesmo em si, mas como seja uma pessoa assim chata, não uma pessoa agradável de estar próxima, uma pessoa enfadonha, não é de estar próximo a você. Então, no caso, quando eu falo essa criança ou esse menino é uma mala, isso é esse mala que está sendo utilizado nessa oração, não é a mala mesmo de viagem, certo? É mais ligado à questão de quê? Da personalidade daquela pessoa, que é uma pessoa chata de estar próxima. Mesma coisa, vocês podem relembrar naquele exemplo que eu dei lá nos vídeos, né, sobre essa explicação, quando eu digo que aquela menina é uma cobra. Eu não estou comparando ela realmente com a cobra, ela anda se rastejando, ela rasteja no caso. Não, ela não rasteja. Então eu posso fazer o que? Eu fiz uma comparação da menina, né, a uma cobra, sem utilizar o termo comparativo como. Porque se eu utilizar o termo comparativo, por exemplo, como, nós estamos já lidando com a comparação, que é diferente que eu estou falando aqui da metáfora, que existe sim uma comparação, porém não existe o que? Termo comparativo. Na metonímia que você utiliza o que? Expressões bem próximas, como por exemplo, autor e obra. Que isso aí vocês podem observar o quê? Que ele é bem mais prático de você compreender. Quando eu falo, por exemplo, que eu li Machado de Assis, eu não li o Machado de Assis em si, eu não li a pessoa dele, eu li as obras produzidas por esse autor. Então aí nós estamos lidando com o quê? Com a questão da metonímia. A personificação ou a prosopopeia, isso lida com o quê? Com a questão de eu atribuir, né, é uma melhor palavra, atribuir o que? Características humanas a seres irracionais ou a seres inanimados. Observemos o que? É o exemplo também que eu falei nas aulas anteriores, em outros vídeos. Quando eu digo que a árvore dança com a ventania, não é? Ela não dançou em si, né? Ela não é uma pessoa para dançar. O que pode ter ocorrido aí?
Eu atribuí um que uma ação humana, né, um movimento humano de dançar a uma árvore, que é o ser inanimado. Quando eu falo assim, por exemplo, eu tenho um animal em casa e digo assim, o cachorro me recebeu sorrindo. Esse sorrindo, né, eu estou falando que aí eu tô atribuindo uma característica, né, uma forma, uma ação humana a quem? Ao ser irracional, que no caso é o cachorro, né, um ser irracional. Então nós temos aí o que? Uma personificação ou prosopopeia, certo? O que mais vocês podem observar? A rima, né, que não obrigatoriamente, que elas têm que estar presentes em todos os poemas, né, que normalmente seria o que? Quando nós observamos a terminação de palavras iguais, por exemplo, de um verso, existe no primeiro verso uma terminação, por exemplo, uma partição, exemplo. Aí no segundo verso também a palavra termina em são, certo? Então vocês podem observar o que? Uma espécie de rima, um autor tentando realizar uma rima, o que? Com essa terminação para poder gerar o que? Toda uma espécie de sonoridade àquele poema construído por ele. E a respeito da escrita e o som da fala, nós temos o quê? Que nós vamos observar, vamos ver que nem sempre, né? Nem sempre a gente vai ver o quê? O mesmo som sendo utilizado pelas mesmas letras, certo? Quando eu falo barril, né? Barril é com L no final. Mel é com L no final, não é verdade? Mas nós observamos o quê? Que existem outras palavras que vão acontecer da seguinte maneira. Escrita de uma forma, né, como por exemplo no caso a consoante L, ela tem o som de Q do mel, som de U, na verdade. Só que é o seguinte, se nós escrevêssemos essa palavra com U, nós estaremos o quê? Lidando com o pronome, né? Pronome o quê? Pronome possessivo, que é o quê? Meu, que é escrito com U. Então nós vamos observar que na língua portuguesa a escrita e o som da fala, né, a forma como ele escreve, ela vai sim alterar o quê? A maneira como ela é o quê? Pronunciada, como ela é falada. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido a respeito de um poema concreto que lida com o quê? Com uma diferença da forma de escrever, de produzir os poemas, certo? E os recursos estilísticos, né, que vocês podem observar também um conceito melhor ainda no que no livro didático de vocês e no caderno de atividades. Porque de fato ter essa explicação aqui, né, uma explicação mínima, uma explicação breve, pelo seguinte fato, que vocês vão ter que entregar, né, ainda esta semana, no dia 16 de junho de 2020, o trabalho de língua portuguesa, certo? Seguindo todos aqueles padrões de que? De introdução, de que mais? Né? Da capa que vem antes da introdução, óbvio, o desenvolvimento, que é o conteúdo em si, a conclusão, né, que quando você vai fechar o seu trabalho, você vai complementar ali, dizendo o que você compreendeu a respeito daquela temática, a bibliografia, de onde realmente você extraiu aquela pesquisa, se for de livros, colocar o nome do livro, a página do livro, se for da internet, botar o site em que vocês extraíram aquele conteúdo, o momento em que vocês extraíram aquele conteúdo, né, o dia e, no caso, né, a data e a hora, né, vocês botem lá no trabalho de vocês, acesso, 2 pontos, e coloca lá o dia, né, e a hora. Mas se vocês não tiverem colocado isso aí, sem problemas, colocando pelo menos o que? O site de onde vocês tiraram a pesquisa, está ok, certo, pessoal? Então, estudem, façam as atividades e sucesso. Até a próxima.